Vamos agora a mais uma conversa aqui do nosso módulo de cirurgia geral. Hoje eu vou conversar com você que vai fazer prova do ENARE, FGV, e a gente vai ver como é que essa banca traz os principais aspectos do trauma torácico e vamos focar aí num assunto que vem caindo aí desses últimos anos, que é o pneumotórax hipertensivo. Então, para a gente começar, eu já te trago aqui uma questão recente que caiu no FGV. Falava de um paciente jovem que foi vítima de bala perdida, que apresentava uma ferida na altura do mamilo, na linha hemiaxilar anterior direita, estava agitado, tinha dor no hemitórax afetado, taquipneia, taquicardia, hipotensão severa, hipertimpanismo na percussão de vias cervicais engurgitada e tinha um murmúrio vesicular ausente aí no hemitórax direito, e ele te perguntava qual era a melhor conduta. Então, primeiro, trauma torácico, a gente tem algumas particularidades. Vamos relembrar do bom e velho ATLS. Quando você vê trauma, independente se é trauma abdominal, trauma torácico, trauma cervical, quando vier o nome trauma na frente de qualquer coisa que seja, você tem que lembrar do nosso bom e velho ATLS e lembrar da sequência do ABCDE. Então, independente de onde é o trauma, você tem que pensar primeiro em via aérea, depois ventilação, então seguir aí o nosso ATLS. Quando a gente fala em trauma torácico, basicamente a gente vai ver alterações aqui no nosso B, na nossa ventilação. E esses pacientes que têm problemas no B, eles vão se apresentar com hipóxia, vão se apresentar com aumento de CO2 e também acidose respiratória. E o que é importante para a gente começar a formar o raciocínio em relação ao trauma torácico? Primeiro, saber a história do trauma, fazer um exame físico bem feito no paciente. Então, esse paciente aqui que está aqui em cima, com essa escoriação aí, você já pensa em trauma torácico, e os principais exames complementares para o diagnóstico desses pacientes. No exame físico, o que é que você vai focar, né? Então, ver a expansibilidade torácica, se aquele tórax está expandindo ou não, se está expandindo como um todo ou se tem alguma respiração paradoxal associada. Você vai palpar e você vai ver se tem efisema subcutâneo ou algum frêmito, que já vai começar a pensar em algo ali, um pneumotórax ou algo parecido. Você tem que realizar a ausculta pulmonar, que vai te mostrar se o murmúrio está abolido ou não. E a percussão pulmonar é muito importante, pelo menos aí nas suas questões de residência médica, que eles adoram botar maciez pulmonar ou não. Então, diante do exame físico, você vai conseguir identificar taquipneia, dispneia, o padrão ventilatório do seu paciente, se está normal, se está normal. Pacientes que têm cianose e pacientes que estão desaturando. E uma coisa importante também nesses pacientes vítimas de trauma torácico foi o que eu trouxe aqui em cima para você. Você precisa fazer esse exame físico não só do tórax, você tem que expor o tórax do paciente e também expor essa região cervical, porque aí você vai conseguir ver se tem alguma distensão jugular, alguma ectasia aí dessas veias jugulares. Então você precisa examinar essas veias cervicais. E dentro do trauma torácico, a gente tem aí algumas entidades que são realmente preocupantes, né? Ameaçadoras à vida. Dentre elas, hemotórax maciço, pneumotórax aberto, tamponamento cardíaco, contusão pulmonar e a nossa estrela da conversa de hoje, que é o pneumotórax hipertensivo. Então, esse pneumotórax hipertensivo é uma lesão grave, é uma entidade aí grave, em que você precisa diagnosticar e você precisa tratar o mais precocemente possível para reduzir a mortalidade desses pacientes. O pneumotórax, como eu te falei, é uma lesão ameaçadora à vida e precisa de um tratamento imediato e um tratamento simples. E o pneumotórax hipertensivo nada mais é do que um ar sob pressão no espaço pleural afetado. Então, para te explicar melhor, a gente tem aqui essa imagem, você pode ver comigo aqui essa linha aqui mais preta, isso daqui é a pleura parietal, né? Nessa região de pulmão, a gente tem a pleura parietal e coladinho aqui em azul, a gente tem a pleura visceral, que ela é basicamente colada aqui no pulmão. Então, entre as pleuras parietais e viscerais, a gente tem um espaço virtual que esse espaço virtual não é para ter
ar, não é para ter muito líquido, e esse espaço a gente tem justamente o deslizamento entre essas duas pleuras. Quando a gente tem um pneumotórax, a gente começa a gente tem alguma lesão aí pulmonar, em que a gente tem um escape de ar para esse espaço virtual, e como o pulmão ele é elástico, a gente tem um colabamento desse pulmão. Então aqui o que você está vendo desse lado é justamente o acúmulo de ar entre a pleura visceral e a pleura parietal. Basicamente é assim que é a formação de um pneumotórax. Agora, no pneumotórax hipertensivo, o que é que acontece? Por que ele tem esse nome hipertensivo? É porque quando você tem alguma lesão aqui via aérea de pulmão e você tem a saída desse ar para dentro desse espaço virtual, a gente tem uma válvula unidirecional. Como assim? Esse ar, ele entra, ele se acumula na pleura, no espaço pleural, e ele vai continuamente sendo acumulado e ele não retorna. Então, com isso, a gente tem um aumento progressivo de pressão. E qual é o problema disso, né? A gente começa a empurrar, literalmente, as estruturas mediastinais. E o que é que tem ali naquelas estruturas mediastinais? Ora, os grandes vasos. Você começa a comprimir ou até dobrar a veia cava, por exemplo. Você começa a restringir o pulmão do outro lado, desviar a traqueia. E aí, não é só um pneumotórax simples. Você começa a ter complicações hemodinâmicas. Por exemplo, você começa a comprimir a sua veia cava ali, torcer a sua veia cava, dobrar a sua veia cava, e você começa a ter uma redução do retorno venoso. Com isso, você tem uma redução do seu débito cardíaco. Você está comprimindo o seu pulmão contralateral. Você já tem um colapso pulmonar em um lado, você já está comprimindo o outro. Então, veja que é algo grave, é algo progressivo. Esse paciente, ele vai ter complicações, inclusive hemodinâmicas. Então, essa aqui é a chave, né? A dica-chave, a dica ouro para você pensar em pneumotórax hipertensivo. A gente tem alterações de ventilação, alterações de saturação, alterações pulmonares associadas a alterações hemodinâmicas. Então, o pneumotórax hipertensivo, ele é uma entidade hemodinâmica e o paciente, ele evolui com choque obstrutivo. Então, lembra disso na tua prova de residência médica. Como é que a gente diagnostica? Ora, o diagnóstico é clínico. O paciente chegou, está hipotenso, tem ali enfisema subcutâneo. Ora, pneumotórax hipertensivo, eu vou agir. O ATLS, ele traz muito bem escrito, isso aqui eu trouxe da íntegra do ATLS. Não atrase o tratamento para obter confirmação diagnóstica. Então, eu estou suspeitando de um pneumotórax hipertensivo, eu não vou solicitar ali o maqueiro para pegar, levar para o raio-x, ou então ligar para o raio-x para vir a máquina, não. O máximo que eu posso fazer é, se tiver um FAST ali rápido, eu passo um FAST e pronto. Mas não atrasa o diagnóstico pensando em exame de imagem. O que é que o paciente pode se apresentar? Né? O que é que o paciente pode trazer de sintomas e de sinais? Dor no peito, falta de ar, taquipneia, desconforto respiratório, taquicardia, de novo, hipotensão. Então, veja que são queixas ventilatórias associadas a uma alteração hemodinâmica. Tem desvio traqueal contralateral, abolição de murmúrio, hemitórax elevado e tem distensão das veias cervicais. Essa tabelinha aí eu trouxe na íntegra do ATLS. E essas alterações em negrito é o que mais cai nas provas de residência médica quando ele quer falar de pneumotórax hipertensivo. Então, você associa aí esses achadinhos ao pneumotórax hipertensivo. E lembra que esse paciente também pode se apresentar com cianose, mas é uma manifestação mais tardia. Então, eu vou te falar de novo, você nunca mais vai deixar de diagnosticar, pelo menos ali nas suas questões de prova, um paciente com pneumotórax hipertensivo. Você vai ter dificuldade ventilatória, sinais de dificuldade respiratória associado à instabilidade hemodinâmica. Nunca mais você vai esquecer isso. Como é que a gente diagnostica? Te falei diagnóstico clínico, mas pode ser que apareça aí sim algum exame de imagem ou alguma questão que traga algo. Então, primeiro eu trouxe um raio-x. O que é que a gente tem?
A gente tem toda essa região aqui preta, o que é preto é ar, a gente tem um extenso pneumotórax, mas veja que as estruturas mediastinais, elas estão sendo desviadas para o lado contralateral. A gente tem um colapso pulmonar ipsilateral, esse aqui é o que restou do pulmão, do lado afetado, e a gente vê que toda a estrutura de mediastino está sendo desviado para a direita, pneumotórax hipertensivo. E aqui eu trouxe uma tomografia para você, essa tomografia aí é linda, né? Ela tá clássica aí de pneumotórax hipertensivo. A gente tá vendo um extenso pneumotórax. Então, tomografia, corte pulmonar, janela pulmonar. A gente tá vendo aqui tudo isso preto é gás. Então, um extenso pneumotórax. Isso aqui pequenininho, onde está a setinha, é o que restou do pulmão todo colabado. E a gente está vendo todas as estruturas mediastinais sendo desviadas para o outro lado, sendo desviadas aqui para o lado esquerdo. E já está começando a colapsar aqui esse lado contralateral. E como eu te falei, né, aqui eu te trouxe raio-x, tomografia, que não é assim muito indicado não para você pedir nesses pacientes. Esses pacientes estão estáveis, você precisa agir, mas te falei também que o FAST pode ser uma ferramenta, né? Você tá com ultrassom no bolso, você passa ali o ultrassom 10 segundos e você diagnostica esse pneumotórax, então pode ser uma opção. E como é que a gente trata? Como é que a gente trata um pneumotórax hipertensivo? A gente tem basicamente 2 tipos de tratamentos e eu estou dividindo assim em 2 tipos de tratamentos porque as questões de prova te cobram esses 2 tipos de tratamento. Primeiro, a gente tem um tratamento imediato e é assim que vai estar na tua questão de prova. Qual é o manejo inicial? Qual é o que deve ser feito agora? Como é que se deve agir agora? O que deve ser feito nesse momento? Então, as questões elas vão descrever o que é que elas querem no primeiro momento. E o que você quer no primeiro momento é estabilizar o paciente. O paciente está com choque obstrutivo. Então, nada mais te interessa a não ser estabilizar esse paciente. Então, é por isso que a gente tem um tratamento imediato. Depois que esse paciente está estável, depois que você tirou ele do choque, aí você vai fazer um tratamento definitivo, porque é um tratamento mais demorado. Você vai pedir material de ferro, material cirúrgico estéreo, vai vir em campo, a enfermeira vai buscar, alguém vai pegar, o doutorando vai lá pegar o dreno. Então demora. E esses pacientes instáveis, eles não podem esperar. Por isso que a gente tem esses 2 tratamentos. Então qual é o tratamento imediato? Ora, como eu te falei, trauma, ATLS, primeiro você tem que ver a via aérea do paciente, né? Esses pacientes com trauma torácico, eles podem ter obstrução de via aérea por sangramento ou por qualquer coisa que seja, alguma lesão traqueobrônquica, e você talvez precise garantir a via aérea desse paciente e entubar ele primeiro de qualquer coisa. Então, sequência ABCDE. E o que você precisa fazer de imediato é a descompressão torácica de urgência. Então, primeira coisa que você precisa fazer é resolver o hipertensivo aí desse pneumotórax. A primeira coisa que você faz é transformar esse pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. Então, quando você faz essa descompressão torácica de urgência, você transforma um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples e aí você tirou esse paciente aí desse risco imediato de vida. E cuidado com ventilação com pressão positiva é um dos principais fatores assim que transformam um paciente com pneumotórax em pneumotórax hipertensivo. Então, paciente que tem pneumotórax ali, pequeno e tal, se você vai levar ele para uma ventilação mecânica, você precisa ter essa cavidade torácica drenada para não transformar isso num pneumotórax hipertensivo. E aqui eu trouxe para você como estar na íntegra do ATLS, né? Essa descompressão torácica imediata é através de uma toracostomia. Como é que a gente faz essa toracostomia? Você coloca um catéter grande no 5º espaço intercostal, ligeiramente anterior à linha axilar média. E aqui só um detalhe, né? Nas edições mais antigas do ATLS, essa descompressão era feita na linha hemiclavicular do 2º espaço intercostal. Então, atualmente a gente já sabe que você faz essa descompressão torácica no 5º espaço intercostal.
Aí o ATLS continua. No entanto, mesmo com um catéter de tamanho apropriado, a manobra nem sempre terá sucesso. Quando não tem sucesso, você pode partir para uma descompressão mais agressiva, que é a toracostomia digital, que é justamente isso aqui, ó, tá metendo o dedão lá no tórax do paciente para descomprimir esse tórax. Quando ele fala em catéter de tamanho apropriado, o ATLS fala que um catéter de 5 centímetros vai conseguir chegar na cavidade torácica em apenas 50% dos casos, porque pode ter pacientes mais gordinhos em que a gente tem ali um nível ali entre a parede torácica e o subcutâneo mais elevado. Então, um catéter bem apropriado é um catéter com no mínimo 8 centímetros, e aí você consegue atingir a cavidade torácica do paciente. E agora vamos falar do tratamento definitivo. Então você já fez uma toracostomia, você já descomprimiu aquele tórax, tirou o paciente de urgência e agora você vai tratar um pneumotórax simples. Você transformou o pneumotórax hipertensivo no pneumotórax simples. E como é que você trata qualquer pneumotórax? Com uma drenagem torácica fechada em selo d'água. Lembra que você faz essa drenagem torácica no 5º espaço intercostal, anterior à linha axilar média. Então, tá aqui para você o exemplo de uma drenagem torácica fechada em selo d'água. Vamos voltar ali para a nossa questão. O que a gente tem é uma paciente taquipneica, taquicárdica, tem dor no hemitórax. Em resumo, né? A gente tem um trauma torácico. E quais são as informações aqui que te vão fazer elucidar o diagnóstico? Ora, tem veia cervical engurgitada e o paciente está com hipotensão severa, murmúrio vesicular ausente no hemitórax direito. É um trauma torácico com alterações de ventilação associado à hipotensão severa. Isso na hora tem que vir na tua cabeça. Isso é um pneumotórax hipertensivo. Veja a pergunta. Indica a opção que indica a melhor conduta. Então, ele quer que você faça a melhor conduta naquele momento. O que é que você tem que fazer nesse momento? O que é que você tem que fazer agora? Qual é a sua melhor conduta? Letra A fala de drenagem imediata do hemitórax direito. Conduta, drenagem ou descompressão torácica. Vamos ver se tem alguma outra alternativa melhor. Letra B vai falar de intubação orotraqueal seguida de drenagem. Aqui ele não está falando nada que te faça pensar que você precisa garantir a via aérea do paciente. Letra C, toracotomia direita antero-posterior imediata na sala vermelha. Não, aqui você vai abrir o tórax do paciente. Não, né? Letra D, ventilação sobre máscara de Hudson, estabilização e toracotomia exploradora. Não, o que você precisa aqui é primeiro descomprimir a parede torácica desse paciente, a caixa torácica desse paciente e depois realizar a drenagem. Mas aqui ele já colocou drenagem imediata do hemitórax direito, a gente já sabe que é o nosso gabarito da questão letra A. Seguindo aqui, outra questão da FGV, caiu em 2022, trouxe um escolar que sofreu um acidente automobilístico e dá entrada em setor de emergência, tá cianótico, tá taquipneico, retração de fúrculo intercostal, subcostal, assimetria de tórax. Então esse paciente, ele tem um trauma torácico com lesão torácica. Fato. Ele já te mostra desvio de traqueia, então você já começa a pensar em algo que esteja desvio na traqueia, pode ser um pneumotórax hipertensivo. A pressão arterial está ali no limite e ele tem diminuição do murmúrio vesicular bilateralmente maior à direita. Fez uma radiografia e a radiografia de pulmão mostra que o pulmão direito está compactado e o mediastino está desviado para o lado esquerdo. E o coração, os grandes vasos da base e o pulmão estão comprimidos. Ora, o que é isso? Ele te descreveu um pneumotórax hipertensivo, né? O pediatra emergencista imediatamente assegurou ventilação e infusão intravenosa de fluidos. Qual é a opção que indica o próximo passo para o procedimento? O próximo procedimento, na verdade. Letra A traz toracostomia com inserção de dreno. Esse aí seria um tratamento mais definitivo.
Letra B, ultrassom de abdômen. Não, né? A gente tá falando em ABCDE. Então, a gente chegou no B, a gente vai agir aqui em relação à ventilação. Letra C, massagem cardíaca. O paciente não está em parada respiratória. Letra D, ecocardiograma. A gente não vai fazer um exame secundário no paciente que já está diagnosticado com o pneumotórax hipertensivo. E a letra E traz a toracocentese. Então, primeiro, você faz aqui a descompressão e depois você faz o tratamento definitivo. Lembra que ele colocou aqui qual é o próximo procedimento. Então, qual é o primeiro procedimento que você tem que fazer nesse momento? Nosso gabarito está aqui na letra E. E mais uma questão do FGV 2023. Veja que a banca adora esse tipo de questão. Trouxe um paciente de 25 anos, masculino, que chegou no pronto-socorro por um ferimento de arma branca no tórax direito, trauma torácico. Ao exame físico, está vigio, consciente, orientado, está dispneico, frequência respiratória de 28, hipertimpanismo em hemitórax direito, desvio de traqueia para a esquerda, frequência cardíaca de 125 com a pressão arterial 9/6. Trauma torácico, dificuldade ventilatória, associado a uma instabilidade hemodinâmica, taquicárdico e hipotenso. Assinale a opção que apresenta melhor conduta. O que é isso, né? O pneumotórax hipertensivo, e eu sei que você nunca mais vai esquecer isso. Trauma torácico, dificuldade ventilatória e instabilidade hemodinâmica, pneumotórax hipertensivo. Assinale a opção que representa a melhor conduta imediata. Então, lembra, por isso que a gente dividiu imediato e definitivo, porque é assim que as bancas cobram. Letra A. Ponderar a realização de drenagem torácica. Não, você suspeita de pneumotórax hipertensivo, você vai fazer a descompressão torácica. Letra B, solicitar radiografia de tórax. Não, você não vai solicitar nenhum exame complementar, você vai descomprimir esse tórax. A mesma coisa aqui na letra C, você não vai solicitar o cirurgião torácico. A descompressão torácica é um procedimento clínico. Se você está na urgência, você vai receber um paciente desse e você tem que saber manejar esse tipo de paciente. Isso é um procedimento médico. Isso aqui não é nada de cirurgião torácico. Isso aqui é tirar o paciente de emergência de vida. Então, não é a hora do cirurgião torácico nesse primeiro momento, é a hora de você resolver. Letra D, transferir o paciente para a unidade de terapia intensiva. Não, nesse momento você precisa resolver esse paciente que está evoluindo com choque obstrutivo. E na letra E, realizar punção de alívio. Perfeito, seguido de drenagem torácica. Aqui está a letra E, perfeita, bem descritiva. Nosso gabarito aqui, a letra E. E era isso que a gente tinha para conversar aí sobre trauma torácico, pneumotórax hipertensivo. Veja como a banca FGV gosta desse tema e traz aí nesses últimos anos questões relacionadas a principalmente o tratamento de pneumotórax hipertensivo.